Olá pessoal, bem-vindo ao planeta dos macacos. A macacada reunida, como diria a música do Jota Quest. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre um autor que eu gosto bastante. Eu descobri ele recentemente faz uns 2, 3 anos, que se trata do Yuval Harari. Yuval Harari e sua famosa obra Sapiens, uma breve história da humanidade. Falar um pouco sobre o Harari e depois os livros que eu tenho dele, que são 3 no total. Bom, Yuval Harari, todo mundo já conhece, eu já ouviu falar, acredito eu. É um autor israelense, doutorado em História, e que teve a sua proeminência recentemente por conta do livro Sapiens. O livro em si ele é dividido em 4 partes, e o conteúdo que eu vou falar para vocês agora, neste vídeo, ele é resultado de uma resenha que eu fiz num blog que eu tenho, de livros, de leitura, e, portanto, o conteúdo dele é baseado nessa resenha, tá? Bom, o livro é dividido em 4 partes. Ele começa com uma revolução cognitiva, onde trata precisamente do surgimento da cognição da espécie humana. O autor cultura como isso pode ter acontecido, e ele entende que o surgimento da cognição do pensamento humano é o que nos faz diferentes, é o que nos separa das demais espécies, enquanto que as demais espécies elas agem pela intuição, pelo instinto. O ser humano ele dá um salto evolutivo, na visão do Harari, com a cognição, com a percepção de si mesmo. A segunda parte do livro fala da questão da revolução agrícola, de como o ser humano então passa da condição de nômade, a espécie humana sai da condição de nomadismo para entrar no sedentarismo. Sedentarismo no sentido de que se as tribos saíam de um lugar para outro em busca de alimento de caça, agora com a descoberta da possibilidade da plantação, do cultivo de alimentos, eles se alocam em determinados locais e conforme o clima eles ficam ali bastante tempo e eventualmente eles precisam sair para alguma seca mais extensa ou alguma área inundada, mas o sedentarismo começa a ser o ponto focal da segunda parte do livro, a revolução agrícola. E é uma frase interessante que o Harari utiliza, que ele diz assim, que não foi o homem que domesticou os animais, que domesticou ou fez o cultivo da agricultura e ali ele domina então a ciência, mas sim foi a agricultura, os animais é que domesticaram o homem porque o homem ficou parado em determinado local geográfico. As bases da modernidade, o desenvolvimento da civilização, as grandes navegações, o surgimento da religião como uma obra mais fundamentada é a terceira parte do livro. Não que a religião já não permeasse, né, o livro ou o desenvolvimento da espécie humana desde os primórdios. Há elementos que começavam a demonstrar uma certa busca pelo sobrenatural, mas como uma forma sistemática e estruturada, Harari entende que a religião seria desenvolvida no seu livro, na terceira parte do seu livro, né? Ele fala nessa terceira parte da unificação da humanidade, principalmente pelos elementos religiosos que compõem essa parte, esse terceiro capítulo, por assim dizer, as grandes navegações que fazem um intercâmbio entre várias civilizações, e ali começa então, por assim dizer, o primeiro movimento de uma aldeia global. Finalmente, na quarta parte, Harari vai trabalhar da grande revolução científica do nosso século. Aí vem algumas questões que também me fazem refletir, que é a seguinte: quando o ser humano atinge um determinado grau de avanço tecnológico, determinada sociedade consegue se desenvolver de tal forma que há um salto tecnológico, um avanço da modernidade, outras, por consequência, ficam também para trás, não conseguem acompanhar. Então, começam a haver
pequenos abismos tecnológicos em sociedades tipo do primeiro mundo, como o Japão, Coreia do Sul, próprios Estados Unidos e alguns países da Europa, e países da África ou mesmo da América Latina, que ainda estão num estágio de desenvolvimento tecnológico muito abaixo. Né? Antigamente a gente chamava isso de terceiro mundo, mas são civilizações em desenvolvimento, mas que ainda não chegaram e não estão perto do nível de tecnologia, de desenvolvimento científico que outros países estão. Então começa a haver uma lacuna muito grande, onde de repente você tem inteligência artificial no Japão, enquanto que para fazer separação de pedidos na indústria, por exemplo, na automação de montagem de computadores de carros que já vem há décadas, enquanto isso que em países como o Brasil ainda é feito de maneira manual, artesanal, enfim, dependendo muito da mão de obra humana. Então há essas lacunas tecnológicas que Harari trata na quarta parte do seu livro. E essa quarta parte é também uma das mais emblemáticas, porque ali ele vai trabalhar a questão do ser humano e de como o ser humano começa a se ver agora como um ser simbiótico. Isso quer dizer o quê? Que é uma mistura entre a pessoa humana, feita de carne e osso, e determinados elementos que agora começam a ser substituídos, como olho mecânico, um braço mecânico, uma perna mecânica. Então a pergunta que o Harari se faz, e eu também faço, não é se nós vamos viver muito tempo, se nós vamos nos delongar aqui na nossa existência por mais anos, mas assim é como nós chegaremos lá. Não é se nós vamos envelhecer, mas é como nós envelheceremos, de que forma isso vai acontecer. Então, é a grande pergunta que o Harari faz neste livro Sapiens, e que depois ele aprofunda no Homo Deus. Como eu disse, eu falei agora do Harari focado principalmente neste livro, né, do Harari, Uma Breve História da Humanidade, né? Mas ele também escreveu depois o Homo Deus. Eita, que eu sou ruim de câmera. Homo Deus, também li, farei um breve comentário em outra oportunidade. E finalmente esse aqui é o último livro que eu li dele, 21 lições do século XXI. Esse livro eu li em 2020. Voltando finalmente ao livro em si, ao Sapiens, foi um breve comentário sobre o autor, né, o Harari, e também sobre a obra Sapiens. E eu recomendo muito esse livro, porque ele realmente assim, é escrito por quem entende do assunto, mas escrito de uma maneira bastante acessível para aqueles que não estão familiarizados com os termos. E, cara, se tu gosta de história, gosta de antropologia assim como eu gosto, de estudar o surgimento da humanidade, o desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento da religião, vale a pena. Eu tinha esquecido de falar uma coisa. Ele trata muito da questão assim da imaginação humana, das ordens que a gente hoje segue, das questões de justiça, da sociedade, de contrato social, de religião, enfim, tudo aquilo que nos faz seguir um contrato social, por assim dizer. Ele entende como serem ordens imaginárias que só existem no imaginário humano. E se elas saírem desse imaginário, se elas não forem validadas no mundo real, elas de nada servem. Esse também é outro ponto bem interessante do livro. Então, super recomendo. Tenha uma boa leitura e a gente se vê na próxima. Lembrando que próximos vídeos vou fazer um vídeo curto sobre frases do livro Sapiens. Farei em 2 partes, porque o livro é bastante grande e o conteúdo é muito bom. Valeu, um abraço e até a próxima!